Shalom, seja bem-vindo ao canal da IES Tikna. Você já é inscrito no canal da IES Tikna? Você ainda não é inscrito? Se inscreva agora no canal da IES Tikna, ative o sininho e fique por dentro dessas notícias sensacionais e testemunhos que vai edificar sua alma, sua vida espiritual. Agora, irmã Mali, nós vamos ver um testemunho maravilhoso que aconteceu na sua vida. Como se iniciou esse testemunho, irmã Mali? Eu tenho um testemunho para contar da minha mãe, que ela teve 2 AVC há um mês e pouco atrás. Só que antes disso, Deus já tinha me avisado, a ponto já tinha entregue uma mensagem que eu ia receber notícias, que eu ia ser chamada para ser chamada por alguém. E que Deus ia começar a me usar, e que Deus estava me dando um dom, uma espada na minha mão que eu ia começar a usar, que era para eu começar a usar. Sim. Mas eu não dei muita bola. E aí eu fui para minha mãe, que lá onde a minha mãe mora era Dia das Mães, e agora mês passado, e aí eu estive com ela, fui na igreja com ela, e aí um pastor que estava pregando lá entregou uma mensagem que Deus ia começar a me usar, que Deus tinha me dado um dom que era para mim começar a usar essa espada que estava na minha mão. Claro, então você iniciou quando o apóstolo mencionou que você ia ser usado em determinada situação na sua vida, né, com um dom específico. E depois, decorrer, tu foi lá para sua mãe, né, no Dia das Mães, em específico, né? E lá você foi na igreja onde tua mãe congrega, né? E lá foi usado alguém, né, por Deus, para falar que você ia ser usada realmente, né, nessa situação, para essa cura, né? E aí eu vim, voltei para casa. Na semana seguinte, exatamente 7 dias depois, o meu irmão me ligou que a minha mãe tinha tido um AVC e que estava muito mal. E aí eu peguei o ônibus e fui para lá, porque ela mora no interior. Quando eu estava indo no ônibus, eu estava orando e falando com Deus, e fui o caminho todo orando e falando: Senhor, tudo que a minha mãe sempre quis é manter a família unida, os irmãos, juntamente com meu pai. E no momento que isso acabar, a família vai se dissipar. Vai um filho para cada lado. De todos. Exatamente. E aí eu fui orando e conversando com Deus, assim, foi uma viagem longa, então eu fui conversando com Deus. Sim. E aí quando eu cheguei lá, fui na casa da minha mãe, abracei meu pai, dei um beijo nele e fui pro hospital. Então só cheguei e já fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, o médico falou, a minha mãe estava muito mal, a gente não podia vê-la, né? Ela estava na UTI. E aí, no horário da visita, eu estava lá, e aí o médico falou: quem é o responsável? Daí eu falei: no momento sou eu. E aí ele falou assim: porque é questão de horas, o rim não funciona mais, o cérebro está parando, os olhos vai ficando profundo, né? E aí foi um mal, assim, ela estava realmente muito mal. No estágio 0, nem pro estágio. Porque o médico falou a questão de horas, 1 dia, 2 dias no máximo. Não tem o que fazer. Imagina então a preocupação não só dela, mas sim da família, né, naquele exato momento em que a mãe estava sofrendo uma situação complicada. Né? E aí foi muito difícil, minhas irmãs todas desesperadas, todo mundo chorando, todo mundo naquela agonia. E aí eu fiz a oração, acho que mais difícil que um filho pode fazer e uma mãe pode fazer, porque a minha mãe para mim é como se fosse minha filha, inverter os papéis. E aí eu orei e falei: Senhor, ela é tua, leva, pode levar, eu te entrego ela, te agradeço por tudo o tempo que ela tenha ficado conosco, mas eu não quero vê-la assim. Se não for para te deixar ela com vida e bem, pode levar. E aí eu orei e eu perguntei para minha mãe: mãe, a senhora está cansada? Ela sacudiu a cabeça que sim. Eu falei: a senhora quer ir para a glória? E ela falou que sim. Aceitando já a realidade que ela já está. Exatamente. E nesse momento que eu falei: mãe, pode ir, eu libero a senhora, pode ir. E ela deu um suspiro profundo e foi. Tipo, calmamente. E nesse momento de entrega em que você entregou a sua mãe,
foi um momento assim que você chorou, se realmente, se posso dizer, se colocou assim? Foi o momento mais difícil, assim, com muito choro, muita dor, Só que eu consegui entender um processo que eu ainda não tinha entendido. Porque eu sempre falei para Deus, eu sempre morei longe da minha mãe e sempre pensei, é uma coisa que eu tenho medo de não ver a minha mãe partir. E aí eu falei, me deu a oportunidade de ver ela partir. E aí eu comecei ali, e aí foi um momento muito dolorido, assim, mas também um momento no momento que eu consegui entregar ela para Deus, assim, que eu consegui tirar, foi um alívio, assim, aquela dor, aquele aperto no peito, tipo, acabou. Não tinha mais, eu não estava sofrendo mais. Chorei, eu acho que tudo que tinha para chorar eu chorei, porque no momento que tu entrega, eu acho que tu entregou pro pai, tipo, agora é teu, não é mais minha. Então naquele momento aquela dor passou, aquela agonia, aquele choro, aquela tristeza passou. E aí naquele momento eu orei e falei, Senhor, eu não sei qual é o dom que tu disse que tinha me dado nas minhas mãos, mas se for o dom de cura minha mãe, mas eu quero que tu deixe ela como ela era, consciente, que ela possa voltar a falar, caminhar. E aí nesse momento que eu comecei, que eu orei, entreguei ela para Deus, e aí o médico me falou assim, é questão de horas. Eu estava assim, Senhor. Imagine então você, uma pessoa falar para um médico muito bem estudado, já fez um monte de exames na sua mãe, no seu pai, falar para o seu pai e sua mãe, é as últimas horas, ele não tem muito tempo de vida. O que você faria nesse exato momento? A irmã Mali, ao contrário de muitas pessoas que pode não aceitar a realidade, pode lutar para ir em frente, ela entregou. Entregou para quem? Na mão de Deus. Pois ela sabia que dentro da mão de Deus, nas mãos de Deus, estava melhor do que nas mãos dos homens. Ela estava entregando naquele que sabia o futuro. Amém? Só para vocês pegarem o contexto. Pode continuar. E aí foi um momento muito, mas muito doído, assim, muito sofrido, mas também muito gratificante, porque daí tu sabe que tem alguém ali que te dá o abraço que tu tá precisando, que só Deus sabe o tamanho daquela tua dor. Sim. E aí, do nada, a mãe começou a melhorar, assim, tipo, começou a respirar, o rim começou a funcionar, e tudo começou a voltar, e aí ela começou a acordar, e aí começou a falar, e aí eu... Imagina o susto que tu tava nesse E aí eu assim, tá aí, Senhor, eu não tô entendendo. E aí o médico falou, eu não sei o que aconteceu, porque do jeito que ela está melhorando, uma pessoa jovem não teria sobrevivido pelo tamanho do AVC que ela teve. Foram 2. Imagina, o jovem já tem uma velocidade maior que... Então imagina, ela tá com 76. Então, e aí ela foi melhorando, e o médico continua assim, ela vai dar alta, ela vai pro quarto, e aí saiu da UTI, foi pro quarto, ficou 3 dias. E ainda assim o médico, mas ela pode vir a ter outra coisa, e ela continuou melhorando e deu alta, tipo, 2 semanas depois ela estava em casa. E agora estamos no processo de recuperação, ela entende tudo, a dificuldade que ela ficou foi na fala e na mão, no caminhar, né? Mas aí com as fisioterapias tu vai notando a diferença, vai notando o melhorar cada dia. Sim. Então eu acho que é um processo que a gente tinha que passar, e aí com isso eu tô falando, eu conversando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Qual é o propósito, né? Porque, e aí tem mais um outro testemunho que já entra junto. Você acabou de ouvir um testemunho muito maravilhoso. A irmã Mali já ia contar outro em seguida, que maravilha, né, gente? Sensacional. E olha, povo, nós vamos ouvir mais um testemunho da irmã Mali,
que vai fortalecer sua fé. Esse acontecimento que aconteceu na vida dela pode acontecer na vida de vários. Deus pode testar a sua fé, como testou a fé da irmã Mali, como testou o propósito de vida, o propósito da família, porque ela foi afetada, mas também foi a família afetada. A família também teve que reconhecer a mão de Deus na vida da irmã Mali. Glória a Deus. Então, amados, você pode ser um desses que crê na palavra de Deus, que vai atrás de Yeshua, que não é apenas um seguidor, mas é um discípulo, que vai aprender nos pés de Yeshua. Deus abençoe a todos, até o próximo testemunho.